Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, hoje estudando os versículos 14 a 17. Diz assim então a bendita palavra de Deus: Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes, da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Nós vemos aqui um exemplo daquilo que era o correto para acontecer ali nos arredores do templo. Nós vemos que ato contínuo, provavelmente, a expulsão ali dos mercadores e dos cambistas. As pessoas então afluíram a Jesus, vieram a Jesus e trouxeram cegos, coxos, como o texto diz aqui no verso 14. E vejam a atitude de Jesus. Ele os curou, o texto diz. Ou seja, Jesus acolheu, porque esse era o lugar. Esse lugar era lugar de cura. Esse lugar era para ser lugar de acolhimento, lugar onde se fizessem orações a Deus, lugar onde se buscasse a Deus. Então o que nós temos aqui, em contraste com o que Jesus encontrou de primeira mão, ou seja, os cambistas, os vendedores, nós temos aqui então o uso correto do templo, por assim dizer. Verso 15 diz assim: Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim. Nós vemos aqui que nem todos estavam felizes com aquilo que estava acontecendo. Enquanto certamente Jesus era ali aplaudido, vamos dizer assim, ou pelo menos o que ele estava fazendo era muito bem visto pelo povo que estava ao redor, e certamente pelo fato de que ali eles foram acolhidos por Jesus e receberam curas e foram ali recebidos por Jesus, ou seja, aqueles que reconheciam o seu ministério, aqueles que reconheciam, pelo menos em parte, quem Jesus era, nós vemos que outros estavam alertas de modo negativo e estavam insatisfeitos. Quem eram esses? O texto aqui diz os principais sacerdotes e os escribas, ou seja, mais uma vez, os líderes da religião judaica. Aqueles que tinham uma autoridade dentro do templo. Eles controlavam tudo o que acontecia ali. Tudo o que acontecia devia passar por eles. E adivinhe só, certamente eles foram prejudicados porque eles ganhavam pelo menos alguma parte daqueles mercadores e cambistas que estavam ali no templo, ou seja, perderam o seu recurso, perderam ali o seu espaço e agora indignados ainda mais porque se recusam a reconhecer qualquer tipo de autoridade vinda de Jesus. Eles se recusam a reconhecer Jesus como muitos o estavam reconhecendo, pelo menos como profeta, como nós vimos lá no primeiro trecho de Mateus capítulo 21. Mas esses homens aqui estão indignados e eles querem que Jesus pare as pessoas, impeça
Eles queriam, na verdade, não é? Que Jesus impedisse as pessoas de dizer Hosana ao filho de Davi, porque eles estavam, na verdade, adorando o Senhor Jesus. Finalmente, aqui, como alguns estudiosos dizem, Jesus estava se deixando reconhecer como Filho de Deus. E ele estava aquecendo, estava concordando, certamente, com essa reação do povo e com a adoração daquele povo ali. Por isso, ele diz, sim, eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. E ele repete, fazendo uma citação do Velho Testamento. Nunca lestes, ou seja, na palavra de Deus, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? Jesus, na verdade, aproveita a oportunidade para dizer que aquilo era mais um cumprimento daquilo que a palavra de Deus sempre disse, que as crianças louvariam porque são sinceras, e da boca delas viria o perfeito louvor. Jesus se deixa reconhecer pelo povo como Filho de Deus. Jesus faz com que as pessoas ali no local do templo, onde o Senhor deveria ser adorado, ele faz com que as pessoas corretamente louvem o seu Filho, o Filho de Deus que está ali diante de seus olhos. Por isso Jesus certamente achava apropriado que o povo estivesse clamando Hosana ao Filho de Davi, porque, claro, muitos sabiam que o Messias deveria ser da descendência de Davi. É preciso que a gente entenda que é provável, não é, que muitas dessas pessoas estavam realmente ali porque criam que Jesus era realmente o Filho de Deus, criam na mensagem de Jesus. Talvez houvesse ali também naquela multidão alguns curiosos, alguns que estavam se perguntando, será que é verdade? Será que ele é mesmo quem diz ser? Mas uma coisa é fato, todas essas pessoas faziam parte de um mesmo grupo que estava acolhendo Jesus, que não o rejeitava, que estavam a considerar aquelas coisas que estavam vendo, os milagres, o poder de Jesus, as suas palavras, que estavam considerando a autoridade de Jesus que ele demonstrava ao fazer essas curas e nos seus ensinos. Mas há um contraste aqui também entre essas pessoas e os líderes da religião judaica, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, porque eles infelizmente se recusavam a ver o que estava diante de seus próprios olhos e se negavam a reconhecer qualquer tipo de autoridade, qualquer tipo de espiritualidade em Jesus e, sobretudo, se recusavam a sequer pensar que Jesus pudesse ser o Messias. Eles negavam isso e consideravam que Jesus estava usurpando ali o local que era deles, usurpando a autoridade de Deus, da qual eles mesmos acreditavam eram revestidos. Eles achavam que eram aqueles que falavam por Deus e eram representantes de Deus. Por isso, certamente, um sentimento de animosidade, de inimizade estava enchendo, sem dúvida, o coração daqueles fariseus e saduceus e líderes judaicos. E nós sabemos que isso é verdade, porque até o fim da semana eles vão conseguir o que sempre quiseram, que era eliminar Jesus, matando-o. Nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 21 e vamos ainda ver o que Jesus tem a dizer sobre aqueles líderes e o que Jesus tem a dizer sobre o judaísmo da sua época. Mas isso nós vamos ver juntos apenas no nosso próximo encontro. Até lá, então, que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.